Fala, meu povo! Então, estamos aqui em mais uma aulinha no nosso curso preparatório e chegamos com um assunto dos mais importantes possíveis, que é a Primeira Guerra Mundial. E aí, o que que eu fiz? Como a Primeira Guerra ela é tão importante, eu vou dividi-la em duas aulinhas. Primeiro as causas e depois seria a Primeira Guerra e as suas consequências, ou pelo menos o início das consequências. Então vamos lá. Então, de cara já temos uma imagem com soldados usando máscaras, porque durante a Primeira Guerra Mundial, infelizmente, foi muito comum o lançamento de gases, né, venenosos. Então foi uma guerra muito suja, muito insalubre, com muitas trincheiras, muitas pessoas ficando meses dentro de trincheiras, fazendo ali mesmo suas necessidades, no frio, na chuva, no granizo, no calor, e misturando com pessoas doentes, com gente morta, armazenando comida, junto com esse tanto de coisa, piolho, rato, enfim, foi uma guerra imunda e de máxima importância, já que ela foi também a grande causadora da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá para as causas, porque na minha visão, sendo bem sincero, as causas são muito mais importantes do que a guerra em si. Né? Tem até um aluno que virou um meme, porque algum professor perguntou assim, descreva a Segunda Guerra Mundial. E aí ele põe lá, né, papum, bou e tal. E realmente ele não está tão errado, não. Porque o que importa de uma guerra para fins históricos são as causas, né, por que a guerra aconteceu e as consequências, os efeitos colaterais. A guerra em si, aí é mais uma curiosidade de estratégias, de tecnologias que foram empregadas, enfim, né? O que mais importa é o antes e o depois. A guerra em si é só violência, mortes, né? São doenças, pessoas sendo expulsas das suas casas, enfim, não foge muito disso aí, não. Então vamos lá. Então, Primeira Guerra Mundial. Bom, primeira causa. No final do século XIX, a Europa, que vinha perdendo suas colônias nas Américas, né? As Américas, elas foram, os países das Américas foram conquistando suas independências, e aí no final do século XIX, a Europa vira suas atenções para o continente africano, que até então era pouco colonizado, era um continente com várias tribos, várias etnias, várias línguas, enfim. E aí a Europa, passando ali pela segunda Revolução Industrial, que foi tema nosso aqui em outras aulas, e a Europa precisando de matéria-prima e mercado consumidor para os seus produtos, foi em busca, né, do continente africano, o que é um tremendo absurdo, né, porque os europeus se reuniram na Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884, 1885, foram várias reuniões, e na Conferência de Berlim, os europeus dividiram a África entre si, como se lá não existisse ninguém, como se a África realmente pertencesse aos europeus. Então foi um grande absurdo. E dentro desse absurdo, como vocês podem ver aqui, ó, o azul, que é a França, e o vermelho, que é o Reino Unido, que é a Inglaterra, como potências
mais tradicionais da Europa, eles saíram vencedores dessa partilha. Não só por pegarem mais territórios, como também por pegarem os melhores territórios, os que tinham maiores recursos minerais ou recursos naturais, né? Já que os minerais são minérios, né? Enquanto os naturais podem ser árvore, a própria água, enfim, né? E então a Alemanha e Itália são os verdes, verde escuro aqui, a Itália, o verde claro, a Alemanha, eles saem com menos territórios e também territórios com menos recursos. Então, eram países relativamente jovens, né? Haviam acabado de se reunificar e nessa partilha saíram prejudicados. Então, criou-se na Europa uma rivalidade, né? Entre um grupo mais tradicional, que eram países que já existiam há muito mais tempo, estados, né? Que já existiam, que é a França e a Inglaterra, e dois estados recentemente criados, que eram a Alemanha e Itália. A Alemanha, inclusive, havia vencido a França nas guerras franco-prussianas, ainda se chamava Prússia, e logo depois de vencer a França, a Prússia se transforma no Império Alemão. Então tinha toda uma rivalidade aí, né, entre França e Alemanha e a Inglaterra também, ao lado da França, como potências tradicionais. E nessa guerra franco-prussiana, exatamente o Império Alemão, que veio a ser criado, ele toma da França essa região aqui, chamada de Alsácia e Lorena, que é uma região com grande quantidade de carvão e minério de ferro, né, que são recursos extremamente valiosos, principalmente para quem passava pela segunda Revolução Industrial. Para quem não sabe, o minério de ferro junto ao carvão mineral, eles viram o aço. Então, assim, a rivalidade entre França e Alemanha era latente. Todo mundo percebia, né? Tínhamos o pan-germanismo, que era um movimento, né, de se criar, em algum momento, num futuro próximo, um país que abrigasse todos os germânicos, todos os povos de língua germânica, e aí deu-se a esse movimento aí, pan-germanismo, pan é todo, então seriam todos os germânicos, e o pan-germanismo, ele previa também, né, que todos os germânicos se defendessem de um ataque externo, né? E aí quem eram os germânicos? Era a Alemanha e uma parte do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era uma bagunça, né? Tinha de tudo, mas os germânicos ali da região de Viena, onde hoje é a Áustria, os germânicos tinham um controle do Império Austro-Húngaro. Então podemos dizer que os germânicos eram os alemães e a parte do Império Austro-Húngaro que era a mais poderosa. Então existia ali um acordo entre esses dois estados, a Alemanha e o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Tinha também o pan-eslavismo, que é a mesma ideia, só que para os eslavos são povos que falam línguas que vêm, né, do alfabeto cirílico, né, são eslavos, geralmente são cristãos ortodoxos, enfim, que são os russos, uma boa parte ali do leste europeu e principalmente a Sérvia, né? Então a Rússia e a Sérvia, eles eram povos eslavos, ainda são até hoje. Então existia também uma ideia de proteção mútua
entre os eslavos. Lembrando a vocês que dentro do Império Austro-Húngaro tinha eslavos. Exatamente isso é o começo da confusão toda. Daqui a pouco vocês vão ver, né? E, enfim, então você tinha uma Europa ali com uma série de detalhes, uma série de nacionalismos, né? O nacionalismo alemão era um país que estava ali, o Império, né? Estava ali começando, super poderoso, uma potência emergente na Europa, enfim, né? Então, vamos lá. E aí, essa era a Europa, em 1914, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né? E a Rússia, enfim. E aí, um detalhe, né? O imperador do Império Austro-Húngaro era o Francisco I, ou Franz, né? No nome original, e ele não tinha filhos. Então, o herdeiro ao trono era o seu sobrinho, que era o Franz, ou Francisco Ferdinando, né? Na tradução para nós, Francisco Ferdinando, mas o nome dele era Franz Ferdinand. E aí, o seu sobrinho, que era o príncipe herdeiro, ele resolveu visitar Sarajevo, que é uma cidade que fica aqui, ó, no que hoje é a Bósnia, aqui, ó, né? E os germânicos do Império Austro-Húngaro estão aqui, ó, nessa região aqui, ó, Viena e tal. Então ele estava indo visitar uma parte relativamente recém-incorporada pelo Império Austro-Húngaro, que fazia divisa com a Sérvia, que era um país eslavo, e cheio de eslavos lá dentro, né? Então era uma parte que existia um movimento anti-Império Austro-Húngaro, anti-germanismo, de não pertencer ao Império, de não se sentir parte do Império, enfim. E aí todo mundo avisou: ô Francisco, vai não, meu filho, que é uma região, né, conflagrada, é uma região perigosa, tanto para o imperador quanto para o príncipe herdeiro. E ele achou que não teria problema nenhum, né? Foi para Sarajevo, e quando ele desfilava de automóvel com a sua esposa, um bósnio nasceu aqui de origem sérvia, ou seja, um eslavo, Gavrilo Príncipe. Ele saca uma pistola, uma arma, e dá vários tiros nele e na esposa, matando os dois. Então eu chamo de o assassinato do século, porque esse assassinato gerou a Primeira Guerra, que gerou a Segunda, que gerou a Guerra Fria. Então é impressionante o que esse jovem fez. É um jovem de 19 anos, depois morreu na prisão, teve que amputar um braço, e, enfim, tuberculose. Eu acredito que eles deixaram ele morrer de raiva, né? Por ele ter provocado o assassinato do Franz Ferdinand. Mas, enfim. E aí, a Europa, que já estava conflagrada, ela realmente se ajeita ali em duas alianças. Então vamos lá. O que aconteceu? Vamos por partes. Primeiro, o Império Austro-Húngaro, ele declara guerra à Sérvia. Por quê? O Império Austro-Húngaro, tá aqui, ó, ele culpa a Sérvia pelo atentado. Ele fala que a Sérvia atuou em apoio a esse grupo chamado Mão Negra, que é o grupo que atuou ali, que o Gavrilo Príncipe fazia parte, assassinando o príncipe herdeiro. Então o Império Austro-Húngaro faz uma série de exigências à Sérvia, exigências realmente absurdas. A Sérvia não aceita, e o Império Austro-Húngaro ele entra em guerra com a Sérvia. E aí a Rússia compra a briga da Sérvia por causa do pan-eslavismo e declara guerra ao Império Austro-Húngaro.
A Alemanha, graças ao pan-germanismo, declara apoio ao Império Austro-Húngaro e declara guerra à Sérvia e à Rússia. E a Grã-Bretanha e a França já tinham um acordo com a Rússia e qualquer um que fosse atacado, os outros comprariam a briga, formando ali a Tríplice Entente. Inglaterra, França e Império Russo. Esse acordo nitidamente já era para isolar a Alemanha entre os três. Tá vendo? A Alemanha, potência emergente, né? Insatisfeita com uma série de coisas. Então esse acordo já era um acordo prevendo, né, uma insurgência da Alemanha na Europa. E a Itália é um caso à parte, porque desde a partilha mal feita da África, a Itália, na teoria, ela já tinha um pré-acordo com a Alemanha. Então a Itália deveria entrar na Tríplice Aliança, né, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, contra a Tríplice Entente. Mas aí a Itália foi convencida a mudar de lado, né? Prometeram a ela pedaços do Império Austro-Húngaro, que faz divisa com ela aqui. Em 1915, quando ela coloca suas tropas no conflito, ela já coloca do outro lado, do lado da França e da Grã-Bretanha. Então a Itália vira folha, né? Na teoria, ela está ali na Tríplice Aliança e na prática ela já entrou mudando de lado. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso na próxima aula. Então vamos aí para o exercício. Na próxima aula a gente continua Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. 3 décadas. 1884 a 1914. Exatamente a data da Conferência de Berlim, que dividiu a África e uma parte da Ásia também, e o início da Primeira Guerra Mundial. Separa o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. E aí é o surgimento da Alemanha, da Itália, enfim, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Então era uma corrida europeia em direção a mais territórios, né? A Europa em paz, por isso que a gente fala, né? Quietude estagnante, mas é o que chamamos de paz armada. Todo mundo em paz, sem guerra, mas todo mundo se armando porque o clima não era bom. Então é interessante deixarmos isso claro. Então essa corrida pelos territórios, o processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida que, então vamos lá, então essa busca por área, por territórios, na África e na Ásia, né, a partir dos países europeus, né, isso contribuiu de que forma? Então vamos começar por baixo aqui, ó. Eloé, conteve os sentimentos xenófobos. Aí não se aplica, né? Xenofobia é o ódio ao estrangeiro. Claro que é importante discutir isso, mas não nesse cenário aí de Primeira Guerra Mundial, né? Eu acho que a xenofobia é um pouquinho diferente. Eu entendo a xenofobia como um ódio e um preconceito ao imigrante, né? ao cara que entra num país europeu, né? E é claro que alemães odiarem franceses, é claro que é uma xenofobia,
Você está odiando quem é de fora. Mas é um pouco diferente, né? É um ódio ao estrangeiro, mas o estrangeiro que está lá no país dele. É mais uma rivalidade mesmo do que a xenofobia que nós temos hoje na Europa. Que hoje é contra o que vem de fora, o imigrante e tal. Então é uma palavra que ela foi mudando de sentido ao longo dos anos. D. Multiplicou os conflitos religiosos. Isso aí não tem nada a ver, né? Superou as crises econômicas. Se tivesse superado, não tinha tido a guerra. Acirrou as disputas territoriais. Certinho. É exatamente isso, né? Era uma disputa por área de domínio, área de influência. Difundiu as teorias socialistas também. Tem nada a ver, né? Tem nem pé, nem cabeça. Então vamos lá. Tratado de Versalhes. Vamos resumir aí. O Tratado de Versalhes, que ele não foi discutido nessa aula, porque ele é o tratado que finaliza a Primeira Guerra Mundial. E ele finaliza a Primeira Guerra de uma forma muito mal feita, né? Ele penaliza a Alemanha por toda a guerra. A Alemanha perde territórios, perde pedaços, não só territórios que ela tinha no mundo, mas ela perde pedaços que eram Alemanha. Então 5, 6 milhões de alemães acordaram em outro país. A região onde eles viviam tinha mudado de país. A Alemanha foi proibida de ter uma quantidade grande de soldados, de marinha, foi proibida de ter aeronáutica, enfim. Então, pagar multas exorbitantes. Então, o Tratado de Versalhes foi muito mal gerenciado, né? Foi muito duro. Enfim, então aqui eles estão falando, né? Olha lá, a Alemanha perde os direitos sobre as colônias ultramarinas, está proibida de fabricar e importar blindados, tanques, né? Qualquer instrumento que sirva ao objetivo de guerra, reparar os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens, aí é dinheiro, enfim. Então vamos lá. De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes. Então vamos lá. Encerrou a Segunda Guerra. Está errado. Né? Então não vou nem perder tempo. Né? Extinguiu a Liga das Nações. Não. A Liga das Nações foi a primeira tentativa de uma organização das Nações Unidas, né? Que ela veio ali após a Primeira Guerra e, evidentemente, não deu certo. Se tivesse dado certo, não tínhamos a Segunda Guerra, né? Então, a Liga das Nações, ela vem separada do Tratado de Versalhes. Foi uma tentativa que não deu certo, né, de criar uma organização mundial, né, onde os países pudessem ter algum tipo de diálogo e relacionamento. C. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Não, o Versalhes termina com a Primeira, né? Ele não cria a Primeira Guerra. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra. Não! Né? Tratado de Versalhes é o fim da Primeira. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Né? Faltou um S ali. É isso. Letra E. Certinho. Né? Impor duras sanções à Alemanha e lá dentro da Alemanha nós temos o surgimento de uma nova força que é o nazismo, que se alimenta muito do Tratado de Versalhes. Né? O nazismo ele usa o Tratado de Versalhes para incutir na população alemã um sentimento de revolta, de vingança,
de ódio, né? Enfim, da criação de um novo império alemão, no caso o Terceiro Reich. Reich é reino, né? Império, enfim. Então é isso aí. Letra E. E por fim, o conflito 14-18 deixou em campos opostos os seguintes países. Aí nós vamos levar em consideração o início da guerra, né? Depois nós vamos ver como é que vai ficar a Itália aí, mas vamos levar em consideração o início, né? São as alianças na teoria. Aí depois que a Itália mudou de lado, aí é complicado fazer uma análise, porque ao longo de uma guerra, a Segunda Guerra, a Itália mudou de lado também. Mas ela começa no eixo. Alemanha, Itália e Japão, na segunda, né? Então vamos lá. Alemanha, Império Austro-Húngaro e França. Tá errado. Alemanha e França no mesmo grupo. Completamente errado. A grande rivalidade na Primeira Guerra é Alemanha e França, né? Então, não se aplica. Alemanha e Império Russo. Tá errado, né? A Alemanha luta contra o Império Russo, vence várias batalhas e o Império Russo se implode numa guerra civil, Revolução Russa, e sai da Primeira Guerra Mundial. C. Aí os Estados Unidos entram, né? C. Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. Contra Inglaterra, Rússia e França. Ok, esse é o início da Primeira Guerra Mundial, né? Levando em consideração aí que a Itália logo depois, né, muda de lado. Vamos lá. Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Inglaterra, Rússia aliás, Império Turco-Otomano, Inglaterra, Rússia, Império Austro-Húngaro. Não, o Império Turco-Otomano, ele entra ao lado do Império Austro-Húngaro e da Alemanha, do Império Alemão, justamente porque ele tinha um acerto de contas com a Sérvia, né? Os Balcãs foram palco de batalha entre sérvios e o Império Austro-Húngaro, que está hoje ali na pontinha da Europa, ali, onde é a Turquia, na divisa ali com a ex-Iugoslávia, né? Então, a Sérvia tinha uma rivalidade com o Império Turco-Otomano, o que trouxe eles para o conflito ao lado do Império Alemão. Perderam, e tanto o Império Austro-Húngaro como o Império Turco-Otomano foram completamente esfacelados, né? Sobrando aí a Áustria, a Hungria, países diferentes, e a Turquia como o que sobrou desse Império Turco-Otomano aí, que pegava ali o norte da África, Oriente Médio, enfim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente continua a Primeira Guerra. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.